Bom, então, em primeiro lugar, dando início aos trabalhos, eu gostaria inicialmente de fazer constar um voto de pesar pelo falecimento, eu não trouxe aqui, do pai da doutora Ana Maria... Da mãe? Ah, desculpa. O João me falou que faleceu. Faleceu há 6 meses atrás. Agora morreu a mãe da doutora Ana Maria? O João é que me falou, foi colega dela de turma, falou que foi o pai. Ana Maria Espica Cavalcante. Não, Ana Rebouças já perdeu pai e mãe. Desculpa, gente, é porque o João me falou pai. Ontem eu li a notícia, imprimi, mas não trouxe. Então, só para fazer constar essa homenagem da turma pelo falecimento... Vou ver o nome aqui, acho que... De quem? Já o pai e a mãe já faleceram, na Ana Maria Rebouças já faleceram há mais tempo. A mãe, exatamente, a mãe há menos tempo. Bom, então, dito isso, constar a nossa homenagem, depois eu te passo os dados, com adesão da OAB e do Ministério Público, e passar ao pregão dos processos, observada a ordem regimental. Agora não tem mais nada no Jornal Mural, né, do elevador, a gente sabe. Com início a sessão dos processos físicos, designada para as 9 horas. Observando a ordem das inscrições, o primeiro processo é o 6 da pauta, é o RO número 2337-2014-089. Relatora, doutora Mônica Sete Lopes, revisor, doutor Márcio José Zebende. Os recorrentes são Banco Santander Brasil S.A. e Raquel Maria Fontes Dias, recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, doutor Humberto Maciel Fonseca, pelo segundo recorrente, Raquel. 6. Número 6 da pauta, eu sou relatora, conheço os recursos no mérito do provimento parcial do reclamado para excluir os reflexos das horas extras e das comissões sobre as vendas de produtos na multa de 40% do FGTS, nega o provimento da reclamante. Inalterado o valor da condenação, porque ainda é compatível. Doutor, o senhor tem a palavra. Dando bom dia inicialmente. Bom dia, excelente senhora desembargadora presidente, demais desembargadoras componentes da Secretaria da Turma, ilustres colegas presentes, dos representantes do Ministério Público. Bom, são vários os temas trazidos à baila aqui no nosso recurso ordinário e eu gostaria de tomar o tempo de Vossa Excelência com algumas questões fáticas, as quais não serão, por força da súmula 126, analisadas pelo Tribunal Superior do Trabalho e que eu pretendo sejam dirimidas aqui nesse tribunal. O primeiro aspecto é o da prova do estágio. A trabalhadora elaborou com estágio no Banco Santander por um longo período de quase 2 anos e vindo ser admitida. Muitos entendem, pelo fato de que ela foi estagiária e foi admitida, isso já prova que ela seria beneficiada pelo estágio oferecido por essa grande instituição financeira multinacional. Contudo, o fundamento do benefício de juízo de origem foi que não houve uma determinada prova, que a única prova que queria ser feita pelo juízo, que no entendimento dele, era da questão da subordinação. Data máxima vênia, essa não foi a única prova produzida, a reclamante continuou a executar as mesmas tarefas ao passo que foi contratada pelo réu, ela efetivamente contratada pelo réu como empregada, ela tinha uma jornada extrapolada além daquela permitida no contrato de estágio, que era de 20 horas por semana, ela fazia uma jornada bem superior, jornada essa superior às 6 horas do bancário em início de carreira, a teor disposto no caput da súmula do 124, a teor do artigo 224 da CLT, e, além disso, demonstra-se com unicidade contratual, data máxima vênia, o desempenho dessas mesmas tarefas. Não foi comprovado pelo réu, em momento algum não vieram aos autos, requisitos essenciais da lei de estágio, que seria que é carente do planejamento e do acompanhamento feito por responsável do próprio banco. O planejamento de estágio, o planejamento da carreira daquela pessoa, vinculando isso ao seu curso, evidentemente é um requisito essencial e a prova disso cabe ao reclamado que não trouxe aos autos. O desempenho das atividades efetivamente bancárias, distantes das atividades para as quais ela foi contratada, data vênia, também comprovam esse direito. O segundo aspecto é a limitação pelo meritício juiz de origem às 21h30 dos cursos chamados de programa universitário. Fica até feio esse termo usado pelo banco, parece que já mudou o nome, não foi bem aceito pela comunidade, e
o que se percebe é que o meritício juiz de origem, ao validar a prova colhida pela reclamante, as folhas, se não me falha a memória, 461 e 463, ouvidou-se, apesar de reconhecer que a validade foi dada ao testemunho da reclamante, ela elaborou em 2 locais distintos. E quando ela elaborou no município de Patinga, ficou constatado, como prova única utilizada pelo meritício juiz de origem, que seria até 22 horas, e não 21h30, como consta do seu depoimento dos autos. Pede-se, portanto, o provimento para que, no período que ela elaborou em Patinga, seja acrescida a jornada mais meia hora, com término, então, às 22 horas e não às 21h30, limitada equivocadamente pelo meritício juiz de origem. Quanto à jornada, o meritício juiz de origem validou os cartões de ponto ao argumento de que não houve prova de diferenças. Data máxima vênia, ficou constatado de plano que as compensações são inválidas, seja pela prova colhida, seja ainda pelo fato de que não veio aos autos nenhum acordo de compensação de horas extras. Se não existe o acordo de compensação de horas extras, data máxima vênia, já se poderia invalidar os controles de jornada e que poderia simplesmente por mera avaliação, mera análise pelo meritício juiz de origem, que não pode olvidar-se de analisar a prova produzida nos autos, e ele ouvidou-se, data vênia, e apurar eventuais equívocos. A questão, ao alegar que o reclamante não demonstrou diferenças de horas extras, isso, no entendimento da tribuna, do advogado que fez a tribuna, é perfeitamente compatível com a visualização de análise de algum documento trazido aos autos, e essa compensação já invalidaria a tese demonstrada pelo meritício juiz de origem. O outro aspecto que eu quero que Vossas Excelências avaliem, que é o quarto tema que eu trago aqui à baila, é em relação ao cargo de confiança. O preposto da ré, único depoimento prestado nos autos pelo reclamado, a rogo do reclamado, disse às folhas 462 da ata que a trabalhadora não tinha testemunha, não assinava pelo banco, não tinha procuração, não tinha subordinado no reclamado. Não foi feita nenhuma prova em contrário da data máxima vênia nesse sentido. O cargo de fidúcia, no caso, deveria ter a contraprova feita pelo réu. Como não houve depoimento de nenhuma testemunha nesse sentido, nesse aspecto, o que se pede é a aplicação do caput do artigo que assegura a jornada do bancário como sendo de 6 horas. Esta é a regra, e a regra é clara. A jornada do trabalhador bancário é de 6 horas. Em não se mostrando um cargo de fidúcia excepcional, um cargo de fidúcia diferenciado dos autos, não há que se oferir ou não há que se assegurar ou garantir que a jornada dele seria aquela da exceção do parágrafo 2º do 224, data máxima vênia. Então, não sendo apresentado um fato impeditivo e a obrigação era do réu, ao contrário, o seu preposto afirmou que ela não tinha subordinado, que ela não tinha poder de mando e gestão, que ela não tinha procuração, em outras palavras, não há, portanto, que se afastar o pleito de jornada extraordinária e reconhecer as 7.008º como extra. Era mera gerente de atendimento, uma moça nova que trabalhava para o reclamado sem nenhuma diferenciação dos outros empregados, apenas, como é praxe em algumas instituições financeiras, é dado um nome, mas incompatível com o cargo exercido. Outros temas, é o divisor, Vossas Excelências, evidentemente que eu não vou me alongar nesse debater esse tema, o intervalo digitador, quando ela é período de caixa, nós comprovamos que ela não recebia o intervalo de 10 minutos a cada 50 trabalhados, é para análise de Vossas Excelências. E o último tema que eu trago do recurso do autora é sobre o dano moral. São 2 os depoimentos muito importantes nessa questão, para reconhecimento do direito ao dano moral. Ouvidas 2 testemunhas, uma disse o seguinte, que era comum em reuniões o tratamento de ameaças de dispensa e de transferência. E o outro aspecto era que, caso vocês não produzam, qualquer vendedor de chip de rua faz mais que vocês. Data vênia, Excelência, não me delongando sobre assédio moral organizacional, sobre obras que existem sobre esse tema. No caso dos autos, não há que se dar guarita a atitudes como essas da empresa em se comparar empregados bancários altamente qualificados do ponto de vista de treinamento que recebem, que possam se submeter ainda em qualquer empresa que seja. Não aqui desmerecendo o trabalho dos grandes vendedores de chip da esquina do Banco Mercantil em Divinópolis, aqui na Avenida
Afonso Pena em Belo Horizonte, da Praça 7. Excelência, a comparação foi pejorativa, foi uma ameaça descabida e desproporcional ao trabalho que uma gerente que se diz gerente de instituição financeira, empregado de um banco multinacional, poderia ser submetida. As ameaças de transferência e dispensa, evidentemente que foram comprovadas em depoimentos pessoais, não foram afastadas por prova nenhuma em contrário, data máxima vênia, portanto, requer que seja reconhecido o direito ao dano moral, ao assédio moral, ainda que em valor mínimo a ser fixado por Vossas Excelências, para que se coíba tais atitudes, ainda que de forma propedêutica às instituições financeiras. Não estamos aqui procurando enriquecimento, mas estamos aqui procurando guarida judicial. Em relação aos recursos da reclamada, o que nós temos a dizer é que, de fato, a campanha universitária aconteceu, o intervalo em que nós pedimos a majoração em meia hora, no período de Patinga, o intervalo entre a jornada, de fato, não era cumprido e restou comprovado, o artigo 384 CLT, as comissões, a integração que nós pedimos, e a questão dos honorários essenciais, nós pedimos que seja negado provimento total ao recurso ordinário da reclamada. Nesse aspecto, Excelência, o que se pede aqui é o provimento do recurso ordinário da trabalhadora e que seja negado provimento ao recurso ordinário da reclamada pelos fatos aqui da tribuna expostos, pelo que consta dos recursos constantes dos autos e provas colhidas. É o que se requer, Excelência desembargadora, presidente e mais desembargadores. Pois não, em relação ao estágio, sou bastante rigorosa com o contrato de estágio, até por força do ofício, mas também sou bastante realista. Se trata de um estágio, por exemplo, de um estudante de direito, e há muitos, em vários escritórios, né, é certo que essa pessoa vai exercer atividades da área do direito. Vai fazer peças, ele vai protocolar, alguns são escravizados. Depois, o sonho desse menino, se ele gosta do escritório onde ele trabalha, é ser admitido depois. Portanto, não há qualquer anormalidade em alguém que faz o curso de administração de empresas, faz um estágio num banco e depois é admitido no cargo de gerência. Pelo contrário, há uma situação de coerência nessa situação. Então, não vejo nada de irregular no estágio e eu o mantenho nesse caso. Eu observo muito qual que é a atividade, qual que é o curso que faz, tudo muito, muito pontuado. Então, eu estou mantendo a sentença que não declarou a nulidade do contrato de estágio, estou negando provimento ao recurso nesse aspecto. Em relação ao assédio moral, a frase está aqui, mas ela é muito pouco como prova de assédio moral, ou mesmo de dano moral, né? Uma outra situação qualquer única poderia configurar dano moral, mas aqui eu entendo que não há o assédio, porque mesmo que a cobrança fosse excessiva, mesmo que houvesse essa cobrança, que ela fosse rígida, que ela fosse, enfim, forte, como é a cobrança de metas de todos nós, né? Pensando nos 91 processos do João que eu vou ter que examinar para a pauta de semana que vem, isso é uma meta, né? Posso não querer fazer esse processo, posso não estar com vontade, não tem ninguém para me dizer que eu tenho que fazer, mas eu vou fazer. Então, essa questão toda exigiria algo mais que não está na prova, nem deste ato único, que não é suficiente para causar dano, por mais desagradável que de fato tenha sido, nem assédio moral, que exige uma continuidade no tempo que não se prova. As frases eram dirigidas a todos, como elas eram tão corriqueiras, como são essas cobranças de meta em geral, enfim. Então, não dou. E não há prova de que ela tenha transportado valores. Em relação à compensação, o contrato estava aqui aberto, que prevê a compensação, ele está nos autos, as folhas estão citadas aqui no voto, né? Em relação à extensão de jornada, nas campanhas, eu estou adotando a posição da decisão de primeiro grau, porque entendo que a avaliação da prova que foi feita é bastante, considerando as circunstâncias dela, então eu estou mantendo a proposta de voto tal como formulada. O doutor Márcio, que é o revisor. Eu estou acompanhando, Vossa Excelência. Doutora Maria Laura, terceira votante. Acompanhe. Prevalece, então, a unanimidade na forma proposta pela relatora. Obrigada ao senhor, doutor. Bom dia. Processo número 11 da pauta é o RO número 2118, 2013-112. Relatora, doutora Olívia Figueiredo Pinto Coelho. Revisor, doutor Alexandre Wagner de Moraes Albuquerque. Os recorrentes são Banco Rural S.A. em liquidação e Investprev Seguros e Previdência S.A. Recorridos os mesmos e Hélio Ascensão Pena. Inscrita para sustentação oral, doutora Isabela Aleixo Lacerda, pelo primeiro recorrente Banco Rural. 11.
11 da pauta. Tem a palavra a relatora para a súmula do seu voto. Eu conheço do recurso ordinário, rejeito as preliminares arguídas no mérito, nego provimento ao recurso do segundo reclamado e dou parcial provimento ao recurso do primeiro reclamado para, em relação às horas extras, fixar o horário de início de jornada às 8h35 e determinar a utilização do divisor 180. Mantém o valor da condenação. Doutora, tem a palavra. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar todos os componentes dessa sessão. Tenham um bom dia. Data vênia do voto da ilustre relatora, mas o Banco Rural, nesse sentido, recorre em relação à declaração de vínculo empregatício do reclamante diretamente com o banco, pelo período anterior a novembro de 2011. No caso presente, o reclamante ele foi contratado pela Investprev, que é uma empresa que atua no ramo de seguros e previdência. Então, o reclamante, em nenhum momento, como analista de sistemas, atuou diretamente para o Banco Rural. Sequer havia subordinação a qualquer preposto do banco. Inclusive, trabalhava até em local diverso. A atuação do reclamante como analista de sistema passou a ser direcionada ao Banco Rural quando, de fato, ele foi contratado pelo banco em 2011, indo trabalhar diretamente na agência do recorrente. Então, dessa forma, requer, seja dado provimento ao recurso do banco recorrente para que seja afastado o vínculo de emprego diretamente com o banco, uma vez que as atividades de analista de sistema em nenhum momento se inserem na atividade fim do recorrente. Inclusive, além do mais, atuando no ramo de seguros, numa empresa que atua no ramo de seguros e previdência, que é uma atividade que pode ser exercida por outras empresas e não necessariamente o banco. Então, ainda que sejam empresas componentes do mesmo grupo econômico, não há que se falar em terceirização nesse caso, sequer em vínculo de emprego. Ademais, com relação à equiparação salarial, o banco ainda assim requer também a reforma, uma vez que a testemunha do reclamante ela informa que trabalhou com o reclamante apenas no período da liquidação extrajudicial, que ocorreu em 2013 e 2014, momento em que o banco já estava encerrando suas atividades, dispensando seus empregados. Então, dessa forma, essa testemunha não é capaz de corroborar as alegações do reclamante de que ele fazia as mesmas atividades que os paradigmas apontados por todo esse período. De todo modo, requer ainda que seja dado provimento ao recurso para afastar os reflexos das horas extras na PLR, uma vez que trata-se de parcela de natureza desvinculada da remuneração, é o que se requer. Pois não, doutor Olívio. Com relação ao reconhecimento do vínculo com o banco, o que acontece é o seguinte: o reclamante, de fato, trabalhou como analista de sistema durante todo o período, prestou serviço ao banco e esteve subordinado ao banco. A questão é essa, subordinado. A questão foi subordinação. A prova é toda nesse sentido. Ele esteve diretamente subordinado ao banco. Então, eu não tenho outra alternativa. Eu tenho que reconhecer o vínculo de emprego ao longo de todo o período. Com relação à equiparação salarial, a prova também é no sentido de trabalho, de labor em igualdade de condições entre reclamante e paradigma. Não tem prova nenhuma de que as condições de trabalho foram alteradas em algum período. Então, a questão é também, com base na prova dos autos, eu estou deferindo a equiparação. Aliás, estou negando o provimento ao recurso, estou mantendo a sentença nesse aspecto. Com relação à questão dos reflexos decorrentes das horas extras na PLR, eles foram indeferidos na sentença. Então, foram indeferidos. Então, a reclamada não tem nem interesse recursal. Mantém o voto. Presidente. Pois não, doutor. Eu estou com uma divergência aqui, mas a doutora Olívia disse que foi indeferido. Nesse caso, foram indeferidos. Aqui, pela ordem, só um instante. Na verdade, é porque esse é um processo migrado, eu estou com a RO aqui do outro escritório. São das diferenças salariais, me desculpa, não são das horas extras. Tá. Não, é porque eu teria uma divergência nesse aspecto, eu não observei essa questão de que... Então, doutor Alexandre, o que a doutora está dizendo, então, são os reflexos das diferenças salariais em PLR, e não de horas extras.
Tá? Aí, nesse caso, eu retiro até a divergência, porque o que eu entendo é que as horas extras não podem ser consideradas verbas fixas para fins de base de cálculo da PLE. Mas como não está sendo provido o recurso, que nesse caso é do reclamante, né? É, exatamente. Nesse ponto. Então, eu estou de acordo. Bom, eu vou ficar vencida em relação a essa absorção pelo banco pelo fundamento de que ele era analista de sistemas, não é isso? Isso. Então, essa é uma função típica, ela tem as suas... Ela não é bancária, típica. A empresa contratou a empresa do grupo. Eu entendo que pode haver essa contratação destacada de uma atividade que é muito especializada para prestação de serviços a uma outra empresa. Então, eu fico vencida em relação a esse aspecto, quanto a contratação, a unicidade contratual. É isso. Muito obrigada. Prevalece o voto da relatora, então, por maioria. Quanto às demais questões de mérito, eu estou de acordo com ele. Tá, muito obrigada, bom dia. Processo número 10 da pauta, é o RO número 1037-2014-014. Relatora, doutora Olívia Figueiredo Pinto Coelho, revisor, doutor Alexandre Wagner de Moraes Albuquerque. Recorrentes são Itaú Unibanco S.A. e André Luiz, Lana Martins e Mafra. Recorridos os mesmos. Inscrita para sustentação oral, doutora Maria Inês Vasconcelos Rodrigues de Oliveira Tonel, pelo segundo recorrente, André Luiz. 10. 10 da pauta, tem a palavra a relatora para a súmula do seu voto. Eu conheço dos recursos ordinários. Só um minutinho, senhora presidente, antes de mais nada, eu recebi uma proposta de acordo nesse processo essa semana. Eu fiz 27 acordos com o Itaú esse mês, sabe? Aí eu protocolei uma petição, né? E nós não conseguimos despachar. Nossa divergência estava pequena nesse processo. Existe alguma forma dele ser retirado de pauta e enviar para a central de conciliação? Sem problema algum. É 10% do cálculo, com grande probabilidade. Não, isso aí nem tem problema. Nós sempre que vem aqui alguém e pede para retirar de pauta, para fazer então um tá acordo, bem. seja quem for, nós definimos. Eu tenho até a prova de que o advogado ligou não há ontem. necessidade. Então, Só tá não. bom. Nós, como o processo já estava em pauta, nós temos que esperar a sessão. A petição não subiu ainda. Não subiu. Então, aí não é questão nem de despachar ou não. O simples fato de a petição chegar, a gente já considera, não tem problema nenhum. Então, está retirado de pauta para envio para o núcleo a pedido do reclamante. Não é núcleo? Sim. Não, é central. É central. Central. Vai mudando. Central. Do físico não tem mais advogado. Não tem mais? Então vamos fazer a pauta dos remanescentes, rapidinho. Não há mais processos físicos com advogados inscritos. Então vamos lá. Tem 2 adiados. Tem 2 processos adiados. Como vice para a doutora Mariana? Sim, ambos. Então vamos lá. O processo... Pode apregoar. É o AP número 1076-2012-104. Relatora doutora Mônica, revisora doutora Maria Estela, que ambas já deixaram os votos consignados, e agravante Nutrim, Sistema de Alimentação Alimentada e outra, e agravados Maria Aparecida da Mota e Vasco Ferraz da Costa Júnior e outros. Vista doutora Maria Laura. Palavra doutora Maria Laura, pediu vista. Esse processo eu pedi vista, presidente, porque em se tratando de sucessão e execução, eu gosto de ter um pouco mais de cautela. É bom, eu acho bom. Porque é importante que o tribunal decida harmonicamente esses casos, porque senão as partes ficam desorientadas. Eu concordo. Então, eu tive fazendo uma pesquisa sobre essas empresas e o único voto que eu encontrei em que daria pela sucessão era exatamente um de Vossa Excelência, em que Vossa Excelência acabou ficando vencida. E os demais que eu encontrei estavam todos nesse sentido. Então, em princípio, eu vou acompanhar. E assim, me reservando o direito de repensar a matéria. De olhar mais para frente, se aparecer outro, tá certo. Como que vão conduzir esses casos. Então, fica unânime o voto com essa observação, né, pessoal da doutora Maria Laura. O segundo que vem adiado é o RO número 2336-2014-179.
Relatora a doutora Mônica, revisora a doutora Maristelos, recorrentes são a Caixa Econômica Federal, Plansul e Renato Carlos da Silva, recorridos os mesmos. Nesse caso aqui, eu quero registrar meu voto vencido nos reflexos das horas extras no PLR. No mais, eu estou de acordo. Está dando reflexo aí no PLR? Não, eu vou ficar vencida. A senhora daria os reflexos, é isso? Daria. Tá, então tá bom. Então Vou tá ficar certo. vencida nesse aspecto. Não, tá certo, tudo bem, tá tranquilo então. Eu não dou por causa da norma coletiva. Bom, vamos lá. Do 1 ao 5, então, eu não estou vendo nenhuma observação de divergência do doutor Márcio aqui. Se tiver, não, então ele acompanha os 5 votos. Doutora Maria Laura, do 1 ao 5, Vossa Excelência tem alguma divergência? Não. Estou no número 1. Pois não. No número 1, eu estou vencida. Quanto ao provimento para excluir os 30 minutos extras diários, entendendo que tem plena incidência a tese prevalecente 13, porque, nesse caso, havia um trajeto que eles foram excluídos aqui com fundamento que teria outro meio de chegar no trabalho, mas havia um trajeto que não tinha condução pública, tanto que foram deferidas horas in itinere. Então, como havia parte do trajeto não era servido por transporte público, ele não teria outro meio para chegar ao trabalho. Então, acho que é perfeitamente configurada a tese prevalecente 13. Tá certo. Então, aí prevalece o voto na forma proposta pela relatora, vencida a doutora Maria Laura, no que concerne aos 30 minutos extras. Os demais do 1 ao 5, tem mais alguma observação, alguma ponderação? Quanto ao 2, estou de acordo. No 4, eu manteria o valor da indenização por dano moral fixado em primeiro grau. Fico vencida nesse aspecto. A doutora Maria Laura fica vencida no 4 em relação ao valor da Manteria indenização. sentença. Manteria sentença. No 5 não tenho divergência. Prevalece. Agora o 7 é um procedimento sumaríssimo. É um não conhecimento, né? Não conhecia. É não conhecer. Também estou de acordo. O 2 estou de acordo, 3 estou de acordo. Então, tudo bem. Então, só isso. Agora são os processos de que é relatora a doutora Olívia, revisor o doutor Alexandre, eu sou terceira votante. Então, 8, 9 e 12. Não há divergência registrada do doutor Alexandre. Eu também acompanho todos. No 12, apenas com ressalva de fundamentos. O 13 também aí, agravo de instrumento em agravo de petição, não há registro de divergência, também acompanhamos todos, a decisão é unânime. Agora, os processos de embargos de declaração, há alguma observação, ressalva? Eles estão todos aqui, então eles prevalecem na forma proposta pelos respectivos relatores. Então, visto isso, vamos à pauta dos processos do PJE. Oi. Sessão de 9h30 da doutora Maria Laura. É só ED, né? E a da senhora é 9h40. Tá, então nós vamos fazer as sessões de ED, que ficam mais fáceis, e depois vamos entrando na sessão. Acho que não. Pode deixar. Não, eu acho melhor não. Não, é melhor sim, sabe por quê? Porque tem 10 minutos para o início da sua sessão ainda. Da minha? Mas a minha só tem ED. Pois, da minha sessão, aliás, a sua tem... A minha só tem ED e ainda tenho vários EDs para despachar. Ah, então quer que espere para depois? Então os tá. EDs são os não, últimos. então tudo bem. Não. Chegaram 30 não, EDs é porque a sessão ela está marcada para as 9h30 e a gente Mas tem... são 9h35. Não tem sustentação oral, não? Tem, mas a sessão está marcada para as 9h40. É isso que eu falei, desculpa, eu falei errado. Se tiver aqui no... Vamos ver, nós vamos adiante. Só se as duas partes. Pode ser que só essas Só duas partes. saltar os da sustentação. Nós vamos soltar as da sustentação e ver se tem Pra ver se algum eu entro no destaque. Se for o PJE. caso, a gente volta e declara nulo, Onde né? que entra no PJE? Não, melhor saltar. Não, eu digo, a gente salta e julga. Se por um acaso o advogado chegar, a gente volta e julga de novo, declarando a nulidade do julgamento Mas aí antes da hora. é mal, né?
Não, eu sei. A declaração de nulidade para mim é uma coisa normal, não tem? Ah, não, mas aí eu acho que devem esperar. Porque se for para julgar para depois voltar atrás, É esse o problema. eu acho que é melhor esperar. Outros EDs de outras pessoas, aí... Não, tudo bem, nós vamos fazer isso, não tem problema nenhum. Eu vou... Não, sem problema. Tem vários EDs, tem os EDs todos do doutor Esse aqui vai ser... Ligo Alexandre. Tem... Login, pessoal. Tem uma questão que eu conversei com o doutor Marcelo Bende sobre aqueles processos da senhora que a doutora Pediu vista. deixou o voto, que ela deixou o voto no seguinte e ficou no ar. Eu sei que ficou. A senhora conversou com o doutor? Não, conversei com Não, porque ele. Não você votou entendeu nele? o que eu fiz? Eu disse que a doutora Maria Tá bem. Santa tinha deixado o voto consignado. Tá certo. Ela, que eles votariam em alguns. Então, essa questão dos sediados vai ser discutida. Vamos caso a caso. Bom, então vamos lá agora. Tem alguém? Quem que está aí da minha pauta para sustentação? Tem alguém? Não. Não tem sustentação nenhuma. Não tem sustentação nenhuma nos meus? Bom, então vamos fazendo. Se chegar alguém, então vamos lá. Tem algum processo que alguém queira destacar dos meus? Eu quero destacar o 03. Quer ver? Anotei aqui isso. 03 da pauta. Da sua pauta? Tá, agora nós já estamos na minha pauta. A doutora Maria Laura fez uma observação aqui sobre a questão de... Mas eu acho que eu não estou declarando inconstitucionalidade, não. Estou só aplicando a Constituição. Não é uma questão de eu declarar inconstitucionalidade, não. Então, por isso eu vou superar essa observação. Essa correria. Esse processo não foi daqueles Não, adiados, doutor não, né? Manuel, está tranquilo. Os EDs, eu achei que tipo, pode entrar com os EDs à vontade até o final, porque hoje tem pouco processo também. Não, é outra coisa que eu estou... Tá bem? Então, agora nós estamos nos processos da minha pauta. Como não há advogados inscritos, então vamos passar... Olivia, é melhor entrar por onde? Aqui na sessão? Não, pois é, mas é melhor entrar por onde? Aqui não. Não, peraí, deixa eu pôr na... Mas primeiro você vai entrar lá no dia. Diretor, painel do magistrado na sessão. Eu sei, mas qual que é melhor entrar aqui? Tá, painel do todos estão magistrado na funcionando. Eu tô no É isso, eu tô no outro... Mais fácil para a secretaria? A secretaria já está aberta aqui no processo que nós estamos trabalhando. Por quê? Mas para a secretaria põe no painel do magistrado na Tá, sessão. painel no estado da sessão, Painel do magistrado na sessão, exatamente esse. Não veio uma pauta aqui para a gente clicar? Porque o outro, pauta de julgamento, é quando a gente tem que fazer uma análise prévia, mas agora não é. Ah, não, tá certo. Esse aqui, esse 3, pode ser? O 3 eu estou destacando. Vossa Excelência fez uma observação nele em relação à arguição de inconstitucionalidade. Só tem que eu não estou arguindo inconstitucionalidade de nada. Então, eu estou aplicando a Constituição. Aí eu acho que não... Bom, Porque é aquele problema. Não, porque tá bem na emenda, né? Falando que que a lei orgânica é inconstitucional, a previsão da lei orgânica é inconstitucional. Porque para evitar aquele problema de depois acontecer do Supremo. eu vou mudar a emenda. Eu vou mudar a emenda. Pode ficar tranquilo. É porque eu vi o corpo do voto e não vi a emenda. Pode ficar tranquilo que eu vou mudar a emenda. Até nós nesse No último corpo do pleno, voto não não teve tem. um problema desse. Grande, Agora nós vamos ter o concurso Bagari, vai ser uma diversão. Porque é preferível não defender. Não, a senhora tem razão. Eu olhei no fundamento, que eu vi que não estava, mas eu não olhei na emenda. Tá perfeito. Tá aqui, eu vou mudar a emenda, tá? E vou pôr especificamente para não falar da inconstitucionalidade. Então, tá feito. Então, com essa observação, é unânime, então, a votação, né? Muito obrigada, tem razão. Agora vamos ao outro. Agora é o meu que não entra. Agora aqui o outro é o número 8 da pauta, não é? Número 8 tem uma divergência do terceiro votante. Deixa eu só olhar aqui.
Na verdade, eu acho que eu fico vencido que a doutora Maria Laura me parece que também tem esse entendimento. É aquela questão da responsabilidade subsidiária, quando o processo homologa e o processo volta ao status quo antes. Eu concordo totalmente com Vossa Excelência, mas só que quando não há arguição de nulidade, eu acho que eu não tenho muito o que fazer. Minha questão é essa. Eu nunca fiz isso, não faria, e acho péssimo quando fazem. Tem outro processo na pauta. Não vou fazer mais, não. Doutora Maria Laura me acompanha? Coloquei só ficar Então vencido, prevalece, todo mas eu mundo acho bom ficar vencido. Eu acho bom porque é um sinal de que é um risco, né? Então aí prevalece o voto por maioria vencido, doutor Márcio, pelas razões que expõe. Hã? Eu vi, eu sei, eu tenho uma divergência hoje, eu vi, E eu até fui lá. É interessante que os que tinham sustentação oral, eu costumo não votar, porque quando tem sustentação oral, eu prefiro não votar. Aí, agora, quando... Mas hoje na minha pauta acho que não tinha nenhuma não tem sustentação oral, não. Tinha, não? Não, tinha Só não. no inglês. Tinha não. Não tinha nenhuma sustentação oral. Vamos lá, esse que tem destaque aqui, então. São os adiados, né? A partir do 16, então, são os adiados com... Não, tem o 12 também, que eu nem cheguei a votar. Não, então vamos a ele, então. A senhora vai me destacando aí que a gente vai a cada um deles. O 12 da pauta, pois não. Até porque a gente está adiantado. Não. O 12 não tem, eu não estou vendo a votação. Não, mas é porque a doutora Maria Laura esperou para votar. Esse 12, eu afastaria apenas a responsabilidade solidária em razão de ser a CEMIG. Mas eu não considero lícita essa terceirização. Tá bem. Então, a doutora eu mantenho a sentença que considerou ilícita essa terceirização. Tá bem. Então, a doutora Maria Laura fica vencida quanto à licitude. Quanto à licitude e daria provimento para declarar a subsidiariedade da responsabilidade. Fica vencida quanto à licitude e daria provimento para declarar a subsidiariedade da responsabilidade. Considerando que é CEMIG. Então, tranquilo. O 16... O 16 foi pedido de vista. Era opção. Era opção? Duas opções. Agora tem duas opções. Tá. Fico com a primeira. Primeira, doutor Márcio. Esse 16 eu até conversei com ele. Pois é, esse 16 são dois, né? Eu até trouxe o... Porque eu não sei se a doutora Maria Estela deixou o voto. Pois ela conversou comigo. É porque nós ficamos na dúvida sobre se votando. deixava ou não deixava. Ela, de fato, tinha votação em todos eles, né? Aí fica a critério de Vossa Excelência. Porque foi o único processo que ela conversou comigo. Pelo que ela conversou comigo, ela estava com muita dúvida. Ela tinha lido, inclusive, o voto em outros processos da doutora Maria Laura, tinha achado muito interessante e tal. Porque hoje, até ontem, eu imprimi lá em casa, eu até concordo integralmente, sempre votei no sentido do voto da doutora Maria Laura. Fiquei muito surpresa quando vi a preparação do rascunho pelo assistente com esse voto. E fiquei mais surpresa ainda quando vi... Eu vou acompanhar a primeira opção. Fiquei mais surpresa ainda quando vi a repercussão geral no recurso extraordinário com agravo 906491 do Distrito Federal do ministro falecido Teori Zavascki. Porque ele tem um entendimento que é completamente diferente daquele entendimento que eu sempre julguei certo, que é o da doutora Maria Laura. Então, isso é que me trouxe muito tormento aí na apreciação disso, porque é uma repercussão geral e ela é constitucional, trabalhista, competência, servidor admitido sem concurso público pelo regime da CLT, antes do advento da Constituição de 1982, demanda visando obter prestação de decorrência da relação de trabalho, competência da Justiça do Trabalho e repercussão geral. Então, o que ele fala aqui é que a conversão de regime, ela não muda o vínculo, a natureza do vínculo nesses casos. É o que está muito explícito no voto dele. Me deixou muito assustada e me deixou mais assustada ainda porque os votos vencidos são dos ministros Barroso e Marco Aurélio e eles são explícitos no sentido de dizer, olha, nós concordamos com a repercussão geral, mas nós não concordamos com o resultado dado a isso. E o processo foi para o plenário virtual e passou, com 4 votos vencidos. Mas eu fico com a primeira opção,
porque que é a opção da doutora Maria Laura no processo anterior, porque sempre foi o que eu pensei, eu não mudei o pensamento. O que me assustou realmente foi o voto do Teori Zavascki. E eu fiquei realmente assustada, muito assustada, não só pelo teor dele, como também pela forma como ele foi decidido. Então, a primeira opção é minha. Que deve ter outros. Há outros, então. Eu ficaria mais à vontade de eu participar desse julgamento, até porque a doutora Maristela, acho que ela não tem ainda um posicionamento firmado. Tudo bem. E aí ele vai votar em outro e de repente fica... acho que ela vai votar nesse sentido, Eu a acho primeira também. opção também. Eu Mas tenho teria certeza. problema só nesses dois? Ou... Não, pode votar em qual. Tudo bem, pode votar. Primeira opção? Na primeira eu acompanharia. Primeira opção, que é também da doutora Maria Laura, tá certo? Doutora Então aí. Posso constar na conclusão de tornar-se efeita a certidão anterior, dizendo que ela deixou o voto consignado tudo da bem. doutora Maristela? Não precisa constar, não. Só entra com essa certidão, que é a certidão do julgamento final. Você já tinha constado na outra. Que ela Por tinha erro deixado. material. Ok. Só nesses dois, tá? Só nesses dois, tá bem. Então ficou a primeira unânime. Primeira opção unânime, então. Tá? Eu até trouxe hoje o voto, porque eu falei, eu estava falando dele, eu fiquei muito impressionada com isso, realmente muito impressionada. Isso aqui também me deixou... Eu fiquei muito impressionada. Não porque concordasse, pelo contrário, exatamente porque discordo frontalmente. Minha posição sempre... 5 votos da doutora Maria Laura, quase todos dela. Muito bem. Então, vamos ao próximo. Então, tem um outro igual a esse também? Vamos lá. Então, o seguinte é o 17 da pauta, doutora Maria Laura. Também. 10.416. 10.416. Também é pedido de vista de Vossa Excelência. Eu acho que esse eu já até anotei. Esse você já votou, está com o relator acompanhando. Está aqui já votar. Então, a votação antecipada, houve pedido de vista, a doutora Maria Laura examinou e acompanha o relator nesse caso. Então, prevalece o voto do relator da relatora à unanimidade. Esse aqui está o meu nome, eu não sei se vai ficar a doutora Maristela. No certidão aqui está. Aí eu mantenho, eu retifico. Eu pedi vista. Não, mas esse aí... O nome está aqui na... vai ajustar a certidão depois. Pode ficar tranquilo, está anotando uma a uma, porque aí está olhando caso a caso. Agora é o 10.509 da pauta. Nesse aqui não, nesse aqui tem divergência. Tem divergência. Não, nesse aqui parece que Vossa Excelência não votou. Esse aqui... tem uma divergência da doutora... foi divergência da doutora Maria... Doutora Maria Estela tem uma divergência, Depois Vossa Excelência pediu vista. Entampada, né? Entampada? Não foi entampada, não foi entampada, não. Na verdade, ela fez 2 divergências. Aí eu achando que eu ia participar... Não, mas é porque ela fez a divergência antecipada. Por isso que eu vou retirar Aí essa Vossa minha. Excelência concordou em parte, né? Mas aí você vai retirar ou vai Não, retirar? eu não vou participar. Não vai participar. Então prevalece ficou a vencida, votação ela ficou antecipada dela. Não vai participar. Não, é porque ela já votou. Ela já deixou a antecipação. Ela votou na semana. Antes da sessão. Não, ela votou. Na sessão ela deixou consignado esse voto. Como ela deixou... Então Vossa Excelência pediu vista nesse processo aí, tem a palavra. Exatamente, eu pedi vista por causa da divergência. Da divergência, exatamente. Vossa Excelência tem a palavra. Eu apenas vou concordar com a divergência em relação ao adicional noturno. Tudo bem. Mas quanto ao mais, eu estou concordando com a relatora. Tudo bem. Então, prevalece a divergência do que concerne ao adicional noturno e, em relação aos demais pontos, prevalece o voto da relatora, ficando a doutora Maria Estela, que já tinha votado na sessão passada, vencida nesse aspecto que é o adicional de periculosidade. Ok? Sim. Doutora Maria Laura... Quer dizer, eu fico vencida no adicional noturno. Eu acho que os demais eu já votei todos. Vamos conferir um a um, porque a gente tira a dúvida, não é um problema. Então, vamos lá. No 19 da pauta, Vossa Excelência já votou, acho. Confere para mim aí, porque 19 é o 10.730? 52. É o 10.730, 52, 2016. SESI e Maria Helena Legari, Barra Café. Aqui está tirado a vista, está arriscado no meu. Porque quando eu risco a vista é porque eu votei. Porque já viu, né? Então, aí Vossa Excelência está acompanhando o voto. Exato. Então, prevalece unânime. Unânime, ok.
ok? Vamos fazer um por um que a gente ficou mais segurança. O 20 da pauta é o SESCOM, é outro 10.730, esse é 54, 2016. É SESCOM versus Poente Empreendimentos. Esse também eu votei na vista ontem. Ah, esse na pauta é o 20, né? É o 20. É o 20, é o do SESCOM. Parlamento sindical. Vossa Excelência está me acompanhando? Eu não olhei? Deixa eu ver aqui, acho que não. Esses são os da holding. Estou. Então, prevalece a unanimidade na forma proposta pela relatora. Agora, vamos na página seguinte, a gente acaba. Está quase acabando, tá, doutor? Nós não vamos atrasar muito, não? Só um Tem o minutinho. outro de Itaúna, né, que é o 22. Tem, aí vai na primeira opção, é a mesma, é a mesma situação, é o 21, né? Não, 21. 22, é o 22, é na frente. Agora, o 21 da pauta, que é o 11.042, também é um pedido de vista. Então, 21 da pauta. 11.042. É um pedido de vista também. Eu vou falar o nome das partes para a gente. Da Petrobras. Da Petrobras, exatamente. Petrobras e Rogério Silva Gonçalves. Produman. Ele está com uma votação a mais que a votação. Tô de acordo. Está de acordo? Então, prevalece o voto na forma proposta pela relatora unânime. Agora, é o 22 da pauta, é 11.64502/2015. Também é um pedido de vista. Esse é o do município de Itaúna. Então, prevalece a primeira opção, porque é a mesma situação do outro. Então, tá bom. É o voto da doutora Maria Laura, o sentido de entendimento dela, que é o nosso, que prevalece. Então, vamos lá. Agora tem o último, que é o 12.119/15/2014, que é Fiat. E aí eu acho que a doutora Maria Estela vai pedir de vista também, acho que a doutora Maria Laura vai ficar vencida. Acho que sim. Eu vi o voto ontem. Aí ela fez um voto de divergência. Responsabilidade subsidiária. Em relação a isso. Então aí, nesse caso, doutor... Eu sei, é responsabilidade Doutora Maria subsidiária. Estela já votou, então prevalece o voto na forma proposta pela relatora. A doutora Maria Laura fica vencida em relação a este aspecto aí, em relação a este aspecto que é a responsabilidade subsidiária, né? E que vai constar da certidão direitinho, consignando a posição dela nesse processo. Bom, aí terminaram os meus, então vamos aos... os demais ficam na forma das votações antecipadas respectivas. Então, vamos agora à pauta seguinte. Que é, posso? Pode. A sessão de 9h50, de relatoria do Dr. Márcio José Zebende, Mas você não tem, não? advogado E a inscrito. Você quer preferência? Não. É porque a sua pauta é... Depois? Depois está no horário. Mas se quiser preferência, você dá de férias, você tem preferência. Eu até dou. Não, Ok. Márcia Bende. Mas foi feita na ordem errada essa pauta, né? É porque nós aproveitamos, doutora, a sessão que já tinha sido aberta. É porque a gente abre com muita antecedência, aí, Aí, por isso que a pelo antiguidade não ficou respeitada. Mas não tem problema nenhum. Mais um pouquinho. Vamos acabar rápido hoje, então vamos lá. Não tem problema. O primeiro processo é o processo número 1 da pauta, que é o RO número 10.115/28/2015. Recorrentes Rafael Sanruth Vieira e Banco Bradesco S.A., recorridos os mesmos. Inscrita para sustentação oral, doutora Daniela Rafael de Andrade, pelo recorrente Rafael, 1 da pauta. Processo número 1 da pauta, o relator é o doutor Márcio, e tem a palavra para a súmula do seu voto. Eu estou conhecendo os recursos. No mérito, eu estou negando provimento ao apelo interposto pelo reclamante e dando provimento parcial ao apelo empresário para excluir a condenação das diferenças salariais de agosto de 2012 ao desligamento
em relação ao salário pago aos gerentes de empresas 1, com reflexos consectários. Afastar a determinação para reembolso de estacionamento no período de agosto de 2012 ao término do contrato. Determinar que as horas extras referidas ao autor sejam apuradas com base nos divisores de 180 e 220, conforme a jornada definida em sentença para cada período contratual. E estou mantendo o valor da condenação por ser compatível. Palavra, doutor. Esse voto, né? Pode. Ele está substituindo quem? Maria Estela. Maria Estela, então pode. Tá. Com a palavra. Vai sair. Excelentíssimos senhores julgadores, bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer que a questão aqui, na verdade, era não só de manutenção da sentença, ao contrário da proposta de voto, mas sim de majoração, uma vez que a situação aqui é de empresa que cria nomes diferentes para o mesmo cargo com a única finalidade de pagar salários diferentes. Então, é um banco onde existem vários tipos de gerente 1, 2, 3, gerente de empresa, gerente de pessoa física, gerente administrativo, e na prática todos eles fazem a mesma coisa, como restou provado. O autor foi promovido à função de gerente auxiliar, gerente administrativo, enfim, né? E, na verdade, sempre desenvolveu as mesmas atividades que os gerentes de conta 1, 2 e 3, que, por sua vez, também sempre desenvolveram as mesmas atividades entre si, embora tivessem essa nomenclatura diferente e, consequentemente, salários diferentes também. Entre as testemunhas, havia gerentes 1, 2 e 3, e todos eles foram claros no sentido de que não havia diferença entre as funções desenvolvidas entre os três e também entre eles e o gerente auxiliar, o gerente assistente, que era a função desenvolvida pelo autor. A tese da empresa de principal diferença entre as funções dos gerentes seria o tipo de carteira de clientes que cada gerente teria, e o que foi totalmente rechaçado pela prova, sendo que a própria testemunha ouvida a rogo do banco deixou claro que, embora houvesse uma ideia inicial de que fosse necessária essa diferença de carteira entre os gerentes, isso na prática não acontecia, não era respeitado, não era obedecido pelo banco. A prova documental deixou clara que o autor era responsável por várias contas, embora fosse um gerente assistente, e dentro dos clientes que ele atendia, os faturamentos eram os mais variados, havia faturamentos de milhões, que seria, segundo a planilha apresentada pela empresa, de responsabilidade só de um gerente 3, e também havia contas de valores menores, que seria de responsabilidade, teoricamente, de um gerente 1 ou 2. A prova documental também deixou claro que o autor tinha poderes de negociação, de finalizar autorizações de liberação de crédito, tanto quanto os outros gerentes, e que, na ausência deles, nos períodos de férias, era o gerente assistente que assumia esses clientes, que fazia as visitas e que cuidava de tudo. Então, não havia, de fato, diferença entre o trabalho exercido pelo gerente assistente e pelos gerentes de conta, e nem entre os gerentes de conta 1, 2 e 3. Por isso, o caso seria de reforma da sentença para majoração da condenação, para reconhecer o direito às diferenças salariais durante todo o período em que o autor exerceu a função de gerente assistente, porque nesse período ele exerceu as mesmas funções que os gerentes 1, 2 e 3, segundo o próprio enquadramento funcional, o quadro criado pela empresa, embora não tenha sido homologado pelo Ministério do Trabalho, era um quadro criado por liberalidade pela empresa e que deveria ser seguido a partir do momento que ela criou esse quadro e o tornou público e o divulgou entre os empregados, o que não aconteceu, porque, embora o autor se enquadrasse nesse quadro e não tivesse nenhum tipo de diferença de qualificação ou de função, ele não recebia dessa forma. E ainda que assim não se entenda, o caso seria de manutenção da sentença na forma como havia decidido anteriormente, porque nesse mesmo quadro a empresa estabelece prazos para promoções que não foram respeitados.
o autor trabalhou sem nenhuma advertência, sem nenhum problema, durante um período superior ao que é estipulado pela empresa para que a promoção aconteça, e, por essa razão, a sentença entendeu que as diferenças salariais seriam devidas de acordo com esse quadro, de acordo com os limites de períodos estabelecidos pelo banco, que não foram, né, respeitados. Então, o quadro diz que o empregado deve permanecer 1 ano e meio na função de gerente assistente antes de ser promovido a gerente 1, e o autor permaneceu nessa função por muito mais que esse período, e, por essa razão, a sentença tinha reconheceu a diferença salarial a partir desse 1 ano e meio, né, de acordo com o quadro estabelecido pela empresa. Então, o caso aqui, como eu expus, é de reforma da sentença para majoração da condenação, para que seja devida a diferença salarial, não só a partir desse 1 ano e meio que o quadro funcional criado espontaneamente pela empresa e publicizado entre os empregados, mas não respeitado, mas sim desde o momento em que o autor foi promovido à função de gerente assistente, porque, na prática, ele sempre exerceu as mesmas funções que os gerentes 1, 2 e 3. E, nesse sentido, tendo em vista que ele exercia as funções de gerente, ele fazia jus ao estacionamento, porque ficou provado que os gerentes têm direito ao estacionamento, e, embora ele não tenha tido formalmente a alteração do nome da função, como ele sempre exerceu na prática essas funções, seria devido também à manutenção da sentença quanto a esse aspecto, uma vez que, se ele era gerente, ele teria direito aos mesmos benefícios que o gerente. Então, pede que seja dado provimento ao recurso do autor e, na eventualidade de assim não se entender, que seja, ao menos, mantida a sentença nos seus termos. O relator quer acrescentar alguma coisa? Diferentemente do que a doutora entendeu, eu, analisando a prova produzida, inclusive eu estou transcrevendo no meu voto todos os depoimentos das 3 testemunhas ouvidas. Os depoimentos, a meu ver, eles denotam claramente que ele não exerceu a função de gerente, ele atuou apenas como auxiliar no desempenho das tarefas do cargo. E essa discriminação de gerente 1, 2 e 3, pelo que eu senti da prova, na verdade, o que a doutora está querendo dizer é que todos os gerentes da agência eram iguais, faziam as mesmas coisas. Mas o que a prova me demonstrou é que, na verdade, essa nomenclatura não era apenas uma diferenciação burocrática ou formal da empresa. Os gerentes, eles lidavam com clientes diversos, estratificados de acordo com faturamentos, que certamente implica na realização de negociações e operações mais complexas. Então, eu acho que está justificado o desnível salarial, assim como a juíza de primeiro grau entendeu. Por isso, eu estou mantendo a sentença nesse aspecto. Em relação à questão da promoção que a sentença deu, eu li o documento denominado Descrição de Cargos e Critérios para Avaliação do Perfil do Banco Bradesco, e o que tem lá é o seguinte: ele sugere um tempo que o empregado tem que permanecer no banco, no cargo de gerente assistente. Mas não significa que automaticamente, quando ele passa esse tempo, ele vai ser promovido. É apenas uma sugestão e não uma obrigação dele ser promovido. Então, eu entendo que ele não faz jus à promoção ao cargo, conforme foi determinado na origem. Por isso que eu estou excluindo essa determinação. Em relação ao estacionamento, consequência do que eu estou decidindo em relação à promoção. Já que ele não pode ser promovido a gerente, ele também não teria direito ao estacionamento. Por isso que eu estou excluindo essa parcela. Então, eu vou manter o meu voto nesse sentido. Datavini, pode votar, doutora ali. Quem que vota nisso, doutora? Sou eu, né? Eu, Datavini, estou mantendo a sentença nesse aspecto, porque senão acabaria entendendo que não é que os gerentes todos sejam iguais, mas que essa promoção que a sentença deu, eu vou manter pelos mesmos fundamentos da sentença. Então, em conclusão, a divergência minha é no sentido de manter a sentença. Vossa Excelência. Eu vou pedir vênia para acompanhar o relator. Eu fico vencida nesse aspecto, porque manteria a sentença. Assim se decide, devolvo a presidência. Obrigada, doutora Maria Boa Laura. tarde. Boa tarde, a senhora, doutora. Bom dia.
Vamos lá, então, ao próximo. É o processo número 10 da pauta, é o RO número 11-273-75-2016. Recorrente Luiz Carlos de Almeida Neves e recorrida Copasa MG. Inscrito para sustentação oral, Dr. Alisson Douglas Oliveira Casais, pelo recorrente Luiz Carlos. 10. Número 10 da pauta, tem a palavra o relator para a súmula do seu voto. Eu estou conhecendo o recurso e, no mérito, negando-lhe provimento. Está por quem? Pelo recorrente? Tem a palavra, doutor. Excelentíssima senhora presidente e demais componentes dessa egrégia turma, com a devida vênia da decisão proferida pelo eminente relator, o reclamante ele discorda, embora já tenha entendimento pacificado nessa turma com relação à aplicação desse PDI, apenas peço que seja analisado pelos demais componentes sobre a luz do artigo 422 do Código Civil e artigo 47 do CDC, o qual determina que a interpretação de cláusulas ambíguas deve ser favorável ao aderente. É o que peço. Essa questão, me parece que ela é recorrente aqui na Justiça, né? Inclusive eu já até julguei na primeira instância, é a interpretação da cláusula do PDV. A cláusula que o doutor se refere, ela diz o seguinte: prêmio pecúnia equivalente a 0,4 do salário nominal, vigente na data do desligamento, acrescido do valor do quinquênio anuênio, por ano completo. Então a questão é saber se esses 40% do salário seria sobre o salário e depois ter o quinquênio, ou se seria 40% sobre o salário mais quinquênio. A interpretação que eu dei aqui é o seguinte: se fosse o que o reclamante quer, teria uma vírgula aqui, porque seria pecúnia equivalente a 40% do salário mínimo, vigente à data do desligamento, acrescido, vírgula, acrescido o valor do quinquênio, o que não tem. Então a interpretação gramatical disso aqui já me leva à conclusão de que a cláusula foi respeitada pela Copasa. Além disso, eu verifiquei aqui nos autos, existe uma questão de perguntas e respostas, e essa pergunta foi feita, está lá na Copasa. Ela pergunta assim, o prêmio pecúnia, aí ela responde, como é que é pago, qual é o valor? O prêmio pecúnia equivale a 40% do somatório do salário nominal e do quinquênio. Quer dizer, ela está respondida. Além disso, ela fez palestras, ela colocou um telefone à disposição. Logicamente, se o reclamante tivesse alguma dúvida em relação a essa causa, ele poderia ter feito isso. Então, além de achar que não tem dúvida, pelo princípio até da boa-fé, eu vou manter a sentença nessa questão aqui e rejeitar o pedido. Só uma questão de fato, parece que foi juntado nos autos todas as perguntas e respostas, mas não há nada direcionado. Não, eu acabei de ler. O reclamante. Não, mas o reclamante não, é geral, né? Lógico. Não, mas assim, não há. É geral, né? Eu vou pedir vista desses autos, presidente, porque eu acho que eu já julguei isso há muito tempo atrás, não me lembro mais, só para ser coerente com o que Então, a doutora Maria Laura está com vista do processo para a próxima sessão. É o 11.233, né? Esse aqui tem muitos processos iguais. Hã? Tem muitos processos mesmo. Muitos processos é bom, nós vamos usar, a gente... Muito obrigado, excelência. Obrigado. Processo número 21 da pauta é o RO número 11.787-86-2016. Recorrente Raimundo dos Santos Costa e recorrida Mascarenha Barbosa Rosque S.A. Construções. Inscrito para a sustentação oral, Dr. Miguel Mendes Filho, pelo recorrente Raimundo. 21 da pauta. Doutor Márcio tem a palavra. Eu estou conhecendo o recurso no mérito, negando-lhe provimento. Doutor tem a palavra. Colega do Tribunal, excelentíssima senhora desembargadora presidente, demais desembargadores, os membros do Ministério Público, meus diletos pares advogados e mais presentes, bom dia. Minha presença aqui hoje se justifica com o intuito de demonstrar a vossas excelências que a sentença então prolatada em sede de primeira instância não foi a mais acertada, razão pela qual se justifica a interposição do presente recurso. O então reclamante, ora recorrente,
em dezembro de 2016, ajuizou, pelo rito ordinário, ação trabalhista em face da reclamada hora recorrida, pleiteando, dentre outros, indenização decorrente de doença laboral contraída no curso do contrato de trabalho havido entre as partes. Importante também é ressaltar que o recorrente, pessoa idosa, hoje com 61 anos de idade, fora de fato contratado pela recorrida na cidade de São Luís, no estado do Maranhão, onde também prestou seus serviços, em que pese ser o recorrente residente e domiciliado em Belo Horizonte. Ressalta-se também que a então recorrida pessoa jurídica de direito privado possui sede nessa capital, Belo Horizonte. Em sua defesa, a então reclamada, com fincas no artigo 651 da CLT e considerando apenas a regra geral, interpôs exceção de competência em razão do lugar, sob fundamento de que o reclamante teria elaborado na jurisdição da meritíssima vara do trabalho de São Luís do Maranhão, o que foi julgado procedente em primeira instância, sendo acatada a citada exceção de competência em razão do lugar. Não obstante o entendimento do ilustre magistrado de primeira instância, imprescindível é aduzir que, conforme já observado, o então reclamante é pessoa idosa, nascida em novembro de 1955, com mais de 61 anos de idade, e diante de tais fatos se enquadra perfeitamente no que estabelece a Lei 10.741/03, conhecido como Estatuto do Idoso. A referida lei, especificamente em seu artigo 80, confere competência plena ao foro do domicílio do idoso para processar e julgar as demandas, das quais for parte, sendo certo que, neste caso, a norma especial sobrepõe-se à regra geral, aquela contida no artigo 651 da CLT. Peço então vênia aos excelentíssimos senhores desembargadores para ler o referido artigo, abro aspas. As ações previstas neste capítulo serão propostas no foro do domicílio do idoso, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas as competências da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores, fecho aspas. Saliento ainda que tais fundamentos, conforme Vossas Excelências podem observar, foram amplamente aduzidas em parágrafo específico na peça de ingresso do então reclamante. De forma detalhada e fundamentada, a argumentação que hoje trago à apreciação de Vossas Excelências foi ricamente descrita na peça primeva, fato este que não foi considerado pelo ilustre julgador de primeira instância. Mediante o ora aduzido, clamo a Vossas Excelências pela observação da proteção judicial dos interesses difusos, coletivos e individuais, indisponíveis ou homogêneos. Pelo então argumentado, não há dúvida de que a lei confere ao idoso a faculdade de propor demandas individuais, como no presente caso, em seu domicílio. Lembrando sempre a Vossas Excelências que o recorrente, pessoa comprovadamente idosa, é residente domiciliado em Belo Horizonte. Salienta-se ainda que o artigo 80 da Lei 10.741/03 faz ressalva apenas às competências da Justiça Federal e à competência originária dos tribunais superiores, o que não é o caso, e desta forma não abarcando as competências previstas na CLT. De tal forma, demonstrado está que não se aplica ao presente caso o disposto no artigo 651 da CLT e no nosso entendimento. Certo é que se aplica a disposição de lei especial, que, frise-se, prefere a regra geral. Ademais, deve-se observar as peculiaridades do presente caso. Trata-se de pessoa idosa, merecedor de tutela específica do ordenamento jurídico, destinada a proteger o indivíduo que já é ido em anos e, como no presente caso, com menores condições de saúde. Não podendo, então, o Poder Judiciário em nenhuma esfera conceber a limitação de acesso à justiça àqueles que se encontram com maior dificuldade de locomoção e de deslocamento. Por fim,
Não menos importante é ressaltar que tanto este egrégio tribunal como o Tribunal Superior do Trabalho têm vasta jurisprudência, no sentido de que é, assim, competente o domicílio do idoso para processar e julgar as ações trabalhistas das quais estes são parte. Pelo então aduzido, reitero o recorrente, pelo conhecimento e provimento do seu recurso, com o fito de afastar a aviada exceção de incompetência para que, então, seja o presente caso processado e julgado no foro de competência de seu domicílio. Pela mais justa decisão, esses são os argumentos. Muito obrigado. Senhora presidente, apesar do esforço do advogado, louvável esforço de manter a competência aqui na Justiça do Trabalho, em Belo Horizonte, ficou demonstrado até pelo incontroverso que ele foi contratado em São Luís. Então, o artigo 651 da CLT ele é expresso em relação a esse sentido, e eu entendo que eu não posso inovar. Infelizmente, a lei não diz que é no domicílio. Nessa questão do Estatuto do Idoso, eu transcrevo esse artigo 80 que o doutor falou, mas o artigo 80, ele tem que ser analisado com o artigo 79, que fala o seguinte: regem-se pela disposição dessa lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados ao idoso referentes às omissões ou oferecimento satisfatório de. Aí ele elenca várias possibilidades, na qual não está incluída a reclamação trabalhista. Então, o meu entendimento é que a norma não excepcionou o disposto no artigo 651 da CLT, que está vigente, e por isso, até lamentando a situação do seu cliente, eu tenho que aplicar a lei, eu estou mantendo a decisão de primeiro grau. Eu fico vencida, presidente. Acho que, considerando que esses casos de construtora que mantém a sede aqui, eu tenho sempre decidido nesse sentido, sobretudo porque se vai se aplicar assim friamente o artigo com relação a essa competência do local de trabalho, eu estou vedando o acesso à justiça desse reclamante. E manter essa decisão de primeiro grau, que remeteu essa competência lá para o Maranhão, realmente ele não irá e não terá seu processo analisado. Fico vencido nesse aspecto. Tem essa posição, doutor Alexandre? Eu até compreendo os argumentos da doutora Maria Laura e do próprio advogado, mas, no caso, penso que a lei é que deve sofrer mudança. Então, eu acompanho o relator, presidente. Valente o voto na forma proposta pelo relator, vencida a doutora Maria Laura, quanto a esse aspecto da competência. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Processo número 13 da pauta é o RO número 11-35709-2016, recorrente Leide Raimundo dos Santos e recorrida Natura Cosméticos S.A. Inscrita para sustentação oral, doutora Márcia Matos de Meireles Fonseca, pela recorrida Natura. 13. Da pauta, tem a palavra o relator. Eu estou conhecendo o recurso da reclamante e negando-lhe provimento. É pela reclamada. Aguarda o primeiro voto divergente. Eu estou acompanhando. Está acompanhando? Então, prevalece a unanimidade o voto na forma proposta pelo relator. Muito obrigada, bom dia. Obrigada, senhora. Em relação a essa exceção, não há outros advogados. Que é a sessão de 10 horas e 10 minutos, de relatoria da doutora Olívia Figueiredo Pinto Coelho. Observando a precedência das inscrições, o primeiro processo é o 14 da pauta, é o RO número 10.808-35-2016. A recorrente é a Fundação de Ensino e Tecnologia de Alfenas e recorrida Maria Silvia Rodrigues Vieira. Inscrita para a sustentação oral, doutora Cristiana Moreira Martins de Almeida, pela Fundação de Ensino. 14. 14 da pauta. Tem a palavra relatora para o seu voto. Senhor presidente, estou conhecendo do recurso interposto pela ré, no mérito, dou-lhe provimento para excluir da condenação o pagamento de horas extras intervalares e reflexos, bem como a multa por embargos de declaração protelatórios. Reduz o valor da condenação para R$15 mil. Primeiramente, eu
Queria pedir um prazo para a juntada de subestabelecimento, tendo em vista que o PJE ontem. Acho que uns 5 dias. E poderia aguardar o voto divergente, se houver? Estou de acordo. Também estou de acordo. Então, prevalece a unanimidade de voto na forma proposta pela relatora. Obrigada. Obrigada, senhora. Processo número 17 da pauta é o RO número 10.836.14/2016. Recorrente Daiane Barcelos Malaguti e recorrida Granja Salomé Limitada. Inscrito para sustentação oral, Dr. Rogério Andrade Miranda, pela recorrida Granja Salomé. 17. 17 da pauta, tem a palavra a relatora para a súmula do seu voto. Eu conheço o recurso ordinário interposto pela reclamante, no mérito, nego-lhe provimento. Não, reclamar. Aguardo o primeiro Aguardo. voto. Doutor De acordo. Alexandre também acompanha e prevalece o voto à unanimidade. Gente, bom dia a todos. Muito obrigado. Obrigado. Processo número 18 da pauta é o RO número 10.847.57/2015. Recorrente é o Banco Pan-Americano S.A. e também Adriano da Silva Pereira, recorridos os mesmos, e Líder Prime, administradora de cartões de crédito limitada, também Líder Prime, prestadora de serviço, e Panserve, prestadora de serviço limitada. Inscrito para a sustentação oral, Dr. João Paulo Pinto da Silveira, pelo recorrente Banco Pan-Americano. 18. 18 da pauta, tem a palavra a relatora para a súmula do seu voto. Eu conheço os recursos, dou parcial provimento ao recurso do primeiro reclamado para limitar a condenação relativamente à integração das comissões à remuneração ao período compreendido entre o início do período imprescrito e 31/12/2010, para determinar que no cálculo das horas extras seja adotado o horário de entrada às 8h45, de segunda a sexta-feira, mantidos os demais parâmetros fixados na sentença, para excluir da condenação o pagamento em dobro dos sábados laborados, para limitar a condenação relativamente às diferenças salariais por inobservância dos pisos normativos ao período posterior a 31/12/2010. Dou parcial provimento ao recurso do reclamante para acrescer a condenação o pagamento de reflexo das comissões extra-folhas sobre os repousos, observada a limitação temporal fixada no item A. Mantém o valor da condenação ainda compatível. Com a palavra, doutor. Perfeitamente. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais julgadores, representantes do Ministério Público, servidores, advogados, doutor ali, bom dia a todos. Excelência, falo aqui em nome do Banco Pan e, pelo que eu pude compreender aqui do resumo do voto, eu imagino que é um voto longo, porque aqui a causa ela também ela é complexa, porque o período é bem extenso, mas a gente, no nosso recurso, nós pretendemos aqui a exclusão dessa unicidade contratual. E como eu vi que na proposta de voto da ilustre relatora houve a permanência da integração das comissões que foram pagas no primeiro período, vou fazer uma sustentação em relação a essa unicidade contratual, no sentido de tentar explicar brevemente a ausência de relação entre as empresas. No seguinte sentido, em 2011, no início de 2011, o Banco Pan-Americano ele vendeu 51% de suas ações e para o banco BTG Pactual. Todavia, essa operação ela não envolveu a empresa Líder Prime, que é a primeira empregadora do reclamante. A Líder Prime ela continuou pertencendo ao grupo Silvio Santos. Então, ou seja, em 2011 foi vendido parte do Banco Pan-Americano, né, o Banco Pan, e a Líder Prime ela foi excluída do grupo do Banco Pan e permaneceu com o grupo Silvio Santos. E, nesse sentido, o próprio depoimento do reclamante, a gente observa que ele prestou serviço em locais diferentes, com atividades diferentes e superiores diferentes. Então, e pelo depoimento da prova testemunhal, observa também que houve a devida rescisão contratual e a consequente pagamento de verbas. E, posteriormente, houve a contratação pela empresa que chama Panserve, que aí também é uma prestadora de serviços para o Banco Pan, no sentido de preenchimento de cadastro e envio de proposta. Pois bem, eu peço vênia aqui só para ler o depoimento do reclamante, no seguinte sentido. Abre aspas. Que antes de 2011 recebia premiações pagas por fora pela venda de telecena.
depoimento da testemunha do próprio reclamante, que o reclamante recebia premiações por fora pela venda, por exemplo, de carnê do baú. Retorno agora, licença, porque na minha linha de raciocínio aqui, retorno agora aqui ao depoimento do reclamante, que entrou como caixa no Banco Pan-Americano e na Panserv trabalhava no setor administrativo, atendendo balcão, telefone e formalização de contrato. Quando trabalhou na Panserv, após 2013, fazia crédito pessoal, mas não manuseava numerário, pois o dinheiro ia direto para a conta do cliente, o que também não abria conta e nem fechava conta. Continuando, abre aspas, que iniciou seus serviços prestando serviços para a empresa Líder Prime, prestando serviço para o Banco Pan na Rua Espírito Santo. Depois foi mudado o prestador de serviço, mas sempre prestando serviço para o Banco Pan, que após 2013 passou a prestar serviço na Avenida Afonso Pena. E, por fim, o último depoimento o último trecho do depoimento da testemunha, que fala o seguinte, que na transição entre Líder Prime e Panserv, houve rescisão de contrato de trabalho e pagamento das verbas decisórias, que com o reclamante aconteceu mesmo. Então, essa breve síntese aqui é só no sentido de mostrar que não há qualquer ligação da Líder Prime com a Panserv e nem com o Grupo Pan, porque a Líder Prime ela continuou permanecendo exclusivamente no Grupo Silvio Santos. E o depoimento do reclamante mostra isso, que ele vendia produtos como Telecena e Carnê do Baú, produtos jamais comercializados pela Panserv e jamais também comercializados pelo Banco Pan. Né? As atividades não se confundem. Inclusive, antes desse desmembramento, dessa venda, dessa operação comercial que houve, a única relação que existia entre o Banco Pan e a Líder Prime é porque eles faziam parte do Grupo Silvio Santos, mas não havia nenhuma relação com os seus funcionários e os seus serviços prestados. E, por fim, Excelência, né, realmente no tocante ao mérito da questão também, a nossa tese é no sentido de que o reclamante ele jamais poderia ser enquadrado como bancário, uma vez que ficou demonstrado nos autos aí que a função específica dele era preenchimento de cadastro e envio de proposta. Então, a gente entende, né, data máxima vem, que a função do reclamante não pode ser enquadrada como bancário. Assunto esse que já vem sendo debatido aqui há longos anos. Então, Excelência, nesses termos eu agradeço a atenção e peço aí pelo provimento do recurso do Banco Pan e que seja afastada a integração das comissões. Obrigado, Excelência. Eu vou manter minha proposta de voto, porque o que eu verifiquei aqui na prova produzida nesses autos é de que o reclamante ele foi admitido pela Líder Prime, seguida pela Panserv, mas ele sempre prestou serviços em favor do Banco Pan-Americano. Sempre foi isso. E tem a prova também, é no sentido de que eles recebia ordens dos empregados do Banco Pan-Americano, inclusive a prova fala até o nome aqui, do depoimento de testemunha, até o nome dos empregados aos quais era o reclamante, de certa forma, subordinados. Então, ele prestou serviço para o Banco Pan-Americano ao longo de todo o período, e tem prova da subordinação jurídica diretamente com o Banco Americano, com o Banco Pan-Americano. Ele vendia produtos do banco, ele dava suporte no setor comercial. Ao longo de todo o período, ele vendia produtos do banco, ele formalizava contratos, fazia inclusão de contratos nos sistemas, baixa inclusão de gravames. Então, eu estou entendendo que o reclamante trabalhava, então, em atividade fim do Banco Pan-Americano, com a pessoalidade e diretamente subordinado a ele. Então, eu estou mantendo a minha proposta de voto. Presidente, a relatora fez uma análise profunda da prova, inclusive a própria testemunha do primeiro réu, o senhor Kleberson, né, declarou que nada mudou após o depoente prestar serviço para a Panserv, pois continuou prestando os mesmos serviços. Então, a partir dessa análise, eu acompanho integralmente a relatora. Esses casos de banco eu analiso um a um, porque depende. O que me faz acompanhar a relatora nesse caso, e que é um fator que eu sempre considero, porque aí eu acho que não é nem a questão propriamente da subordinação, mas é um artigo 9º, é uma ideia de desvirtuamento de uma tutela tradicional
que é outorgada ao banco, e o fato de eu não poder distinguir a atividade da empregadora do autor como uma especialidade, de tal modo que ela fosse uma atividade fim destacada, que pudesse se colocar no mercado. Por quê? E isso aqui é a partir do fato de ele trabalhar na agência do Banco Forte. Então, quer dizer, quando o estabelecimento central ele guarda o nome do banco, né, da instituição, aí eu tenho essa concepção de que há um desvirtuamento, não dá a essa pessoa todos os atributos que são outorgados historicamente, seja por norma coletiva, seja pela lei, ao bancário típico ou ao financiário, dependendo do caso. Então, nesse caso, eu vou acompanhar a relatora com esse fundamento. É unânime, portanto, na forma proposta por ela. Viu? Muito obrigada, tá, doutor? Bom dia para o senhor também. Processo número 5 da pauta é o RO número 10.431/30/2015. Recorrente é Gerson dos Santos e recorrida Sam Produtos Químicos Limitada. Inscrito para sustentação oral, doutor Leonardo Augusto Bueno, pela recorrida Sam Produtos. 5 da pauta, tem a palavra a relatora para a súmula do seu voto. Eu conheço o recurso ordinário interposto pelo reclamante, no mérito nego-lhe provimento. Estou pela empresa, posso aguardar o voto? Tá, pode aguardar. Meu fechou aqui. Doutor Alexandre. Primeiro, eu gostaria só de acusar o recebimento de memorial, né, por parte do doutor, e acompanho a relatora, presidente. Eu também acompanho, assim prevalece o voto na forma por ela proposta. Obrigado. Muito obrigada ao senhor, doutor. Tenha um bom dia.